Olá, nesse vídeo vamos falar de dízimas periódicas, que é mais uma representação de um número racional. Bom, e a dízima periódica, ela representa um racional, então ela pode ser escrita em forma de fração. Vamos ver daqui a pouco que a dízima periódica 0,4 período, ela poderá ser escrita na forma 4 sobre 9. Ora, mas escrever 4 sobre 9 quer dizer que é a mesma coisa que dividir 4 por 9. Toda fração representa uma divisão. Como aqui o 4 ele é menor do que o 9, colocarei aqui o zero e a vírgula. O que daria então 40 dividido por 9? Daria 4, pois 4 vezes 9 é 36. 40 menos 36 vai dar 4. Para eu poder continuar minha divisão, colocarei aqui o zero e perguntarei mais uma vez. Quanto é que é 40 por 9? A resposta é 4. 4 vezes 9 é 36. 40 menos 36 é 4. Colocarei aqui o zero para poder continuar a divisão. Quando eu fizer isso, 40 por 9 vai dar 4. E tu vais vendo que isso vai se repetindo. Aqui coloca sempre o 4, bota o zero, o 9 dá 4, e isso continua. Então quer dizer que 0,44444 eu posso representar em forma da fração 4 sobre 9. Por isso que as dízimas periódicas também estão representando um número racional. Bom, vamos ver então aqui nesse vídeo o que fazer para pegar essa dízima periódica e chegar a este resultado, que é o nosso 4 sobre 9. Bom, vejamos aqui então. Primeiramente, observe que eu poderei representar essa dízima periódica colocando 0,4 e o traço em cima do 4. Este 4 está indicando que ele é que está se repetindo. O próximo passo vai ser o seguinte: você tampar aqui o zero, aliás, tampar aqui a vírgula e ler esse número sem o zero. Bom, 0,4 não existe. Existe sim aí no caso o 4. Isso aqui menos. O nosso próximo passo é tampar quem tem o tracinho em cima. E ler o que sobrou desconsiderando a vírgula. Então, o que sobrou foi o zero. 4 menos 0. Vejam vocês o seguinte, que o número de algarismos que compõem o período, ou seja, os que têm um tracinho em cima, vai corresponder ao número de noves no denominador. Se apenas um tem o tracinho em cima, vamos ter apenas um 9 no denominador. A minha análise está já no finalmente. Por quê? Porque como não tem aqui nenhum algarismo depois da vírgula que não tenha o tracinho em cima, que não faça parte do período, quer dizer que eu posso parar por aqui. 4 menos 0 é 4, e isso resultou em 4 sobre 9. Voltando para o começo da nossa explicação, 4 sobre 9 é a fração, aliás, é a divisão de 4 por 9, que eu já havia feito com você, e nós tínhamos encontrado exatamente como resposta essa dízima periódica. Então está constatado que, de fato, essa fração representa aquela dízima periódica. E a fração que representa a dízima periódica é chamada de fração geratriz. Olha para mais um exemplo. Seguindo o mesmo pensamento que eu usei no item número 1, eu poderei representar essa dízima periódica assim, ó, 0,12. O traço é em cima do 1 e do 2, porque o 1 e o 2, o 1 e o 2, o 1 e o 2 estão se repetindo. Eles é que vão compor o período. Bom, próximo passo é tampar a vírgula e ler o número formado sem a vírgula. 0,12 não existe, é 12. Então ficaria o quê? 12 menos. Vou tampar quem tem o traço em cima e eu vou ler o que sobrar sem a vírgula. Bom, o que sobrou sem a vírgula é o zero, então ficou 12 menos 0. Percebam mais uma vez que depois da vírgula, todos os algarismos fazem parte do período. Eu identifico isso observando que todos têm um tracinho em cima. Então, o meu trabalho vai ser um pouco menor. Cada algarismo que tem um tracinho em cima vai corresponder a um 9 que colocarei aqui embaixo. Um 9 por causa do 1 e um 9 por causa do 2. Ficou então sobre 99. 12 menos 0 é 12. Isso aqui resultaria em 12 sobre 99. Eu poderia até simplificar essa fração e eu chegaria à resposta de 4 sobre 33.
Mas eu não quero focar nisso agora não, eu quero deixar a fração original, sem simplificar, sem nenhum problema, tá? Bom, bora então para o nosso terceiro exemplo, e veja que no terceiro exemplo eu poderei escrever assim, ó, 2,09 e o traço em cima do 0 e do 9, porque eu estou observando que o 0 e o 9 é quem está aí formando o período. O próximo passo nosso é você tampar a vírgula e ler o número sem a vírgula. No caso, seria quem? 209, foi o que formou. O próximo passo agora é subtrair desse valor o que vai sobrar após o tampar quem tem o tracinho em cima. E ler o que sobrou, desconsiderando a vírgula. Formou que número então? 2. Nos dois exemplos anteriores, eu fiz menos 0 porque ao tampar quem tinha o traço em cima, ficou o 0. Mas aqui, ó, ficou quem? Ficou 2. Bom, vejam que depois da vírgula, todos têm o tracinho em cima. Então, vou colocar um 9 por conta do 0 e um 9 por conta do próprio 9. Então, ficou o quê? 209 menos 2 daria 207 dividido por 99. Em cada um dos casos, você poderá verificar efetuando a divisão. Aqui, por exemplo, 12 por 99, tu vais chegar a essa resposta. 207 por 99, tu vais chegar a essa resposta. Esses três primeiros casos são dízimas periódicas, ou são exemplos de dízimas periódicas simples. Veja que na parte decimal, todos os algarismos fazem parte do período. Por isso que eu não tive preocupação em observar os que estão depois da vírgula e não faziam parte do período. Porque no exemplo 1, no 2 e no 3, isso não aconteceu. Então, essas dízimas periódicas com essas características, ou com essa característica, ela é chamada de dízima periódica simples. Vamos então aqui para as dízimas periódicas compostas. Tu já podes ver de cara que tem aqui uma mudança, né? Ó, eu poderia representar isso aqui assim, ó, 0,12 e o traço somente em cima do 2. Veja que eu tenho alguém depois da vírgula, que no caso é o 1, que não faz parte do período. Então, isso é a característica de uma dízima periódica composta. O próximo passo vai se repetir em relação ao primeiro passo que eu fazia na dízima periódica simples. E qual era, Tio Cancão? Você tampar a vírgula e ler o número desconsiderando a vírgula. Bom, 0,12 não existe. Existe sim 12. Menos. Qual vai ser o próximo passo? Bom, eu vou tampar quem tem o tracinho em cima. Tampei aqui o 2 e leia o que sobrou sem a vírgula. Sobrou 0,1. 0,1 não existe. Sobrou 1. Então fica 12 menos 1. Bom, quantos tem o tracinho em cima? Apenas o 2. Então, para cada algarismo com o tracinho em cima, eu coloco um 9 no denominador. Aí tu vais observar que eu vou ter que dar um passo a mais. O número de algarismos que estão depois da vírgula e não fazem parte do período, ou seja, não vão ter o tracinho em cima, vai corresponder a um 0 no denominador. Então, apenas um está depois da vírgula e não faz parte do período. Ficou então aqui esse 0 por conta dele. Tudo bem? Bom, bora para o nosso próximo exemplo. Temos aqui 2,35555. E eu poderia representar isso de que modo? 2,3, o 5 e o traço só em cima do 5. É só ele que está se repetindo. É mais um exemplo de dízima periódica composta, porque eu tenho aqui, por culpa do 3, um elemento ou um algarismo que está depois da vírgula e não faz parte do período. Bom, e o procedimento? Você já aprendeu, vamos lá. Tampa aqui a vírgula e leia para mim esse número desconsiderando a vírgula. Formou então que valor? 235. Isso aqui menos. Próximo passo. Eu vou tampar quem tem um tracinho em cima e vou ler o que sobrou à esquerda sem a vírgula. 23. 235 menos 23. Isso aqui sobre, olha, um 9 por causa do 5 e um 0 por causa do 3. Aqui eu não cheguei até o final, mas sem problema algum. 12 menos 1 é 11, ficaria 11 sobre 90. Aqui eu vou chegar até o final, 212 sobre 90. Bom, detalhe importante que se você quiser, claro, simplificar isso aqui, tu vai chegar a 106 sobre 45, ou ainda 106 dividindo aí
Ah, não, para por aqui, né? Ficaria 106 sobre 45, já irredutível. Perfeito. Bom, vamos dar sequência para mais um exemplo. E o nosso último exemplo é mais uma dízima periódica composta. Eu repito que eu não simplifiquei essa fração e também não simplifiquei essa aqui, porque o foco aqui é você entender qual é o procedimento usado para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Já fizemos aqui 3 exemplos com dízimas periódicas simples e aqui temos agora 3 exemplos com dízimas periódicas compostas. De que modo eu poderia representar isso? Assim, ó, 0,12, o 3 e o 5. Aí fique atento, porque dessa vez apenas o 3 e o 5 estão se repetindo. Eles é que irão formar o período. Então, isso aqui com certeza está muito mais escancarado. É uma dízima periódica composta. Fazer o que então? Primeiro passo, tampar a vírgula e ler o número formado sem a vírgula. 1235. É o que temos aqui. Isso aqui menos. Vou tampar quem tem um tracinho em cima e vou ler o que ficou formado sem a vírgula. 0,12 não, 12. Então, isso aqui sobre 12. O que é que vai acontecer no meu denominador? Tu vais perceber que eu vou ter 2 noves. Um 9 por causa do 3 e um 9 por causa do 5. Para cada algarismo que tem o tracinho em cima, vai aparecer um 9 no denominador. Para cada algarismo que está depois da vírgula, mas não tem um tracinho em cima, vai aparecer um 0 no denominador. Então, vai ser um 0 por culpa do 1 e um 0 por culpa do 2. 1235 menos 12 nos dê, então, 1223. Isso aqui sobre quanto? Sobre 9.900. Agora, você vai resolver as questões que envolvem os números racionais. É a partir da questão 21. Eu aguardo vocês, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.